Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, numa semana em nosso país, merecendo uma análise política séria, altiva, de escola, que sirva para orientar a nossa população. Porque nós, jornalistas, temos o dever de levar aos lares dos brasileiros, às famílias, as informações corretas, retilíneas de profissional de escola. O Brasil está vivendo os piores momentos de sua república dos últimos anos, do pós-generais de 64. O presidente Lula precisa ter do seu lado uma equipe de comunicação que lhe dê postura de estadista e que lhe dê qualidade de um presidente da República. O seu comportamento em diversas gravações, em lugares fechados, com o público atrás e ele caminhando para lá e para cá, às vezes de camisa vermelha, de chapéu de palha. O presidente Lula se espelhe no Alckmin, 3 vezes, 4 vezes governador de São Paulo, eleito e reeleito. Eleito e reeleito 2 vezes. 16 anos de governo, maduro, experiente. Se enquadre no seu colega de chapa. Veja a postura dele de estadista. O cerimonial do presidente Lula da Silva não está à altura de comandar o cerimonial do Palácio da Alvorada. Dito isto, vamos para o tema mais sério que atormenta hoje a nossa República. Quem é o senhor Vorcaro? De onde ele veio? Eu não vejo a imprensa procurar saber disso. Herdeiro de quem? Empresário bem-sucedido de onde? Que de repente aparece dono de um banco bilionário com um fundo de bilhões de reais. Advindos de onde? Conquistados aonde? Esta é a pergunta que não quer calar e que eu não vejo a grande imprensa do país cobrar. Nada contra o jovem empresário, banqueiro, Vorcaro. Mas os grandes banqueiros do país, a gente conhece a origem deles, o histórico deles, de famílias nobres, não é? E que foram falecendo e ficando com os seus herdeiros o patrimônio bancário deles. E esse deste banco, novo banco, Banco Master. E por que Master? Eu vejo dificuldades das forças de fiscalização do governo de prestar informações de onde se formou esse fundo bancário do Banco Master. Ninguém aparece com tantos bilhões sem ter por trás dele um histórico que o qualifique como dono daquele grande banco. Nas rodas de jornalistas, muitos se discutem. E a maioria já chegando a uma conclusão por causa da inteligência. Será que o Banco Master não são milhões e milhões e milhões e milhões dessas emendas impositivas secretas e que eu costumo dizer aqui, e safadas? Porque não são honestas.
Nunca antes na história deste país, nem no primeiro governo e no segundo do presidente Lula, existiam essas emendas impositivas e secretas, que são levadas aos estados por deputados e senadores em seus aviões particulares, sacados direto do Tesouro, quando deveria ser levado para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica e com o acompanhamento do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Eu não vejo como se fazer uma análise que não seja crítica do comportamento, dos devaneios de tantos bilhões por deputados e senadores. É evidentemente que dentre eles existem alguns de critério de boa formação que prestam contas do dinheiro que leva para os seus estados. Mas a maioria desvia esses bilhões para outras finalidades. Eu tive pensando e imaginando que o fundo desse Banco Master tem alguma origem. Esse rapaz Vorcaro, ele não é filho de banqueiro, não é herdeiro de grande patrimônio familiar, para de repente aparecer com tantos bilhões e montar um banco. Eu acho que a Polícia Federal do Brasil já deveria há muito tempo ter vasculhado, buscado saber de onde surgiram tantos bilhões em nome deste jovem rapaz para formar este grande e arrojado Banco Master. A cada dia eu vejo a República Federativa do nosso país apodrecendo de novo. Eu quero sugerir ao presidente Lula, ele tem bem perto dele um jovem que é do Piauí, que foi governador do Piauí 4 vezes, já é senador pela 2ª vez, agora é ministro de seu governo, Wellington Dias. Um menino de origem sertaneja, lá do sul do Piauí, mas que tem uma postura decente, incapaz de ofender, de agredir ninguém. Alguém já viu o governador Wellington Dias ir para a televisão e bater em ninguém? Agredir ninguém? É isto que o faz o maior líder da política do Piauí de todos os tempos. Eleito, reeleito, como foi ele e Alberto Silva na história deles. Parecidos no comportamento, parecidos no nível educacional. Presidente Lula, converse com o senador, seu ministro Wellington Dias, 2 vezes governador do Piauí, eleito, reeleito e 2 vezes senador da República. Já vai para 16 anos de mandato. Ele seria um bom espelho para Vossa Excelência, porque a nossa República está altamente apodrecida de novo, com tantos escândalos que não deveriam nunca mais ter acontecido, em especial dentro de um governo do presidente Lula da Silva, que está perdendo a grande chance de recuperar o seu nome, quando deveria trazer para dentro do palácio uma consultoria competente de comunicação que lhe desse postura de estadista. E eu sei que o Itamaraty tem professores de comunicação, servidores de alto nível em comunicação, que poderiam ser emprestados ao Palácio do Planalto para enquadrar o presidente Lula numa posição de estadista.
Ou então o presidente Lula, quando conversar com o senador do Piauí, ministro, governador do Piauí, Wellington Dias, um menino que veio lá do sul, do sertão do Piauí, mas que nunca distratou ninguém. Nunca foi para a televisão para agredir ninguém. E nem solta verborragia chula quando fala. É sempre simples, humilde e cordato. Este sim deveria ser o perfil do presidente Lula, copiando o estilo clássico deste jovem menino do interior do Piauí, que chegou a governar o Piauí 4 vezes, já eleito 2 vezes senador da República e agora, por merecimento, ministro de Estado. O comentário de hoje eu faço porque somente Petrônio Portela teve a história do Wellington Dias. O Wellington Dias é um outro Petrônio Portela. No tamanho da dimensão política de ser governador 2 vezes, de ser senador 2 vezes, ministro de Estado, só tem ele e o Petrônio. Eu não conheço outro. Não é? Conheço outro. O governador Napoleão foi também governador, ministro de Estado 2 vezes, que também tem postura de estadista. O governador Freitas Neto era da oligarquia do Piauí, mas um homem educado, fino, de bom trato, também foi ministro da República, foi senador da República. Eu estou qualificando os políticos que o Piauí teve, todos eles acima, muito acima do presidente Lula da Silva. Presidente Lula, ainda há tempo. Busque lá no Itamaraty uma equipe de comunicadores que enquadre Vossa Excelência numa postura de estadista e que até as eleições Vossa Excelência vá para a televisão com postura de estadista, com linguajar de estadista, não com essa sua constante verborragia chula, como eu vejo os improvisos de camisa vermelha, de chapéu de palha na cabeça e por trás dele o Alckmin, elegante, bem vestido, com postura de estadista. O que nós queremos, presidente Lula, é que Vossa Excelência preserve com grandeza, altivez, o elevado cargo de presidente da República sem nos causar vergonha. Porque está faltando um cerimonial para dizer, presidente, vamos gravar de novo. Essa sua gravação não foi boa. Se eu fosse ministro da sua comunicação, eu dizia, presidente, nós vamos gravar de novo, porque esse seu discurso está fora do viés cultural de um cerimonial. Infelizmente, presidente Lula, Vossa Excelência, cada vez que aparece, que fala, está se perdendo pela sua verborragia chula. Mas não é culpa de Vossa Excelência. Nós sabemos que Vossa Excelência não tem muita cultura. Tem desenvoltura política para combater, para discursar, mas não tem muita cultura. O que falta é um cerimonial à altura que o enquadre numa postura de presidente, de estadista de uma república. O comentário de hoje foi dirigido mais exclusivamente ao presidente Lula, porque, como jornalista formado pela PUC do Rio de Janeiro, se Vossa Excelência precisar de uma aula de postura, de elegância, o portal da Águia, jogoaberto.net.br, coloca o seu editor-chefe à disposição de Vossa Excelência, para que daqui até junho, julho, antes das convenções, Vossa Excelência tenha finalmente uma postura de estadista. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, sem deixar de falar a verdade,
porque jornalismo que não é verdadeiro, consequentemente, ele não é confiável. Tchau e até o próximo domingo.